15 de julho de 1974, ocorreu um dos incidentes mais famosos e tristes da televisão mundial, com a morte ao vivo da âncora e jornalista Christine Chubbuck. O mais triste é o fato que ela mesma tenha causado a sua própria morte, o que causou um choque para todos os telespectadores e a equipe do programa que ela apresentava. Às 9h30 da manhã, logo após o início do seu programa, o Suncoast Digest, em um afiliado da ABC na Flórida, Christine sacou seu revólver e atirou contra si mesma, ao vivo, após expressar então seu descontentamento com a postura sensacionalista que a emissora estava tomando. É possível, embora altamente improvável, que alguém tenha gravado o noticiário em casa, já que existiam aparelhos que gravavam o que era transmitido na TV, embora eles fossem bem raros ainda naquela época. E existem também algumas controvérsias quanto à exibição da morte ao vivo, pois algumas lendas urbanas afirmam que o técnico, que estava controlando a transmissão, ele viu Christine sacar uma arma e ele rapidamente escureceu a tela para que ninguém visse. Porém, existiam fitas gravadas pela emissora, que obviamente elas foram então entregues à família de Chubbuck, que por sua vez entregou e confiou ao escritório de advocacia. Embora algumas lendas urbanas afirmam que as fitas elas tenham sido destruídas e não existem nenhuma cópia por aí. Porém, é comum a existência então de relatos que afirmam já ter visto esse vídeo em variadas mídias, como em filmes mundo, como Faces da Morte, vídeos de treinamento do FBI e até mesmo aqui na internet, em seus primeiros anos de história. Isso é bem improvável, como eu disse, dado que é aceito pela comunidade que este vídeo esteja perdido para sempre, até que um áudio foi encontrado. Em 2021, o youtuber Atalist adquiriu de um colecionador o que é considerado o áudio original do incidente, e ele então postou isso no YouTube. Existe até algumas dúvidas quanto à veracidade do áudio, mas é considerado que ele é real sim, ao contrário então de supostas gravações que existem por aí que são todas distorcidas e na verdade são fakes. Acredito que todos vocês aqui já devem ter visto esse rosto horrível em algum momento de suas vidas, enquanto navegavam nas interwebs. Junto com a sua história terrivelmente mal feita, essa imagem horrível acompanhava as histórias do terrível Jefferson, o assassino, sempre sendo taxado como uma imagem real dele. Obviamente, qualquer pessoa que tem o mínimo de massa encefálica funcionando sabe que essa imagem é a edição de alguma outra coisa, provavelmente de um rosto, mas o rosto de quem que está editado aí? Não faço ideia. Durante muito tempo foi dado como verdade que essa foto ela surgiu lá no 4chan como uma edição de uma foto de uma garota chamada Kate Robinson. Kate teria subido a foto sem querer no fórum, e algumas outras versões contam que ela subiu a foto perguntando se ela era bonita. Mas os trolls, do 4chan é foda. Eles faziam edições cada vez mais terríveis, chegando até finalmente essa imagem. A lenda ainda continua dizendo que Kate era, na verdade, autista, e que após esses ataques ela teria, infelizmente, tirado sua própria vida. A verdade é que Kate Robinson, essa história, ela nunca existiu, e que a sua foto original era, na verdade, de uma mulher chamada Heather, e foi pega num site chamado truechristian.com, ou seja, não sei quem foi que criou essa história da Kate, mas sei lá, desalmado. A primeira aparição da lenda de Jeff foi lá em 2008, em um vídeo do canal Killer Jeff, onde a imagem ela aparece no fim do vídeo. O usuário contou que ele mesmo teria produzido essa imagem um látex, ele explica o jeito em uma outra entrevista. No entanto, cavando um pouquinho mais, descobriu-se que a imagem já tinha aparecido em um vídeo japonês de 2007 e que nada tinha a ver com Jeff the Killer. Iniciou-se aí uma extensa busca pela foto original, e quem teria criado ela e por que teria criado ela. Em algum momento da busca o pessoal chegou até o Japão, em fóruns japoneses, porque se descobriu que ela já era utilizada em fóruns do Japão no início dos anos 2000. O usuário conta que a imagem foi editada sobre uma captura de um vídeo de uma senhora de meia idade, que estava com a cara tão maquiada que tornava ela engraçada. Esse vídeo era bastante viral naquela época, e alguém então fez a edição pondo o rosto de um boneco cabeça de batata. E depois alguém fez ela e editou mais ainda, até do jeito que a gente conhece hoje. O problema é que não apenas esse vídeo nunca foi encontrado, assim como a sua existência não é confirmada. A gente não sabe se estou falando a verdade, então pode ser que isso também seja mentira. Em suma,
nós não sabemos qual a origem de uma das fotos mais famosas da internet. É comum de pensarmos que casos de mídias perdidas eles continuam para sempre perdidas, mas isso definitivamente não é verdade. Existem alguns casos em que uma mobilização na comunidade surgiu e deu sim alguma coisa, e a mídia perdida foi finalmente encontrada. Em 10 de fevereiro de 1976, um dos episódios mais controversos de Vila Sésamo até hoje foi ao ar pela primeira e única vez. O episódio 847, chamado de A Bruxa Malvada do Oeste, estrelando Margaret Hamilton, que reprisava seu papel de bruxa má do filme O Mágico de Oz, de 1939. Faz tempo isso aí, hein? A trama central do episódio envolve a bruxa perdendo a sua vassoura mágica enquanto passava então pela Vila Sésamo, e tendo então aí, graças a isso, altas confusões com toda a turminha. O problema é que a produtora que fazia então Vila Sésamo recebeu uma enxurrada de reclamações dos pais, pois os seus filhos que viam o tal episódio 847 estavam traumatizadas então por causa da bruxa. Foram realizados mais algumas audiências testes, com as crianças dessa vez ao lado dos pais, mas elas agora pareciam fascinadas com a bruxa que era pintada de verde, né? Isso a gente deve lembrar que naquela época, grande parte das famílias, elas tinham televisões em preto e branco, então quando elas viam a bruxa pela primeira vez pintada de verde, elas ficavam fascinadas e não sentiam medo. Devido a isso, um departamento que protegia as crianças de programas impróprios decidiu que esse episódio não era adequado a ser transmitido e ele foi vetado. Margaret Hamilton chegou a aparecer novamente como a bruxa em mais alguns programas de TV daquela época, apenas para tranquilizar as crianças, para avisar que a bruxa não existe de verdade, e sim era uma atriz vestida. Mas isso não adiantou, o episódio nunca mais foi reprisado, nunca foi lançado em compilações, e existiam algumas lendas urbanas que afirmavam que o episódio, as fitas do episódio, elas foram destruídas e estavam perdidas para sempre. Mas, em fevereiro de 2019, foi anunciado que mais de 4.500 episódios de Vila Sésamo, ao longo das suas 49 temporadas, elas seriam arquivadas na Biblioteca do Congresso, e o episódio 847 estava entre esses episódios. Mas ele só poderia ser visualizado se vocês fossem lá na Biblioteca do Congresso. Então, em novembro de 2019, em comemoração aos 50 anos do seriado, ele foi exibido publicamente no Museu da Imagem em Movimento. E era uma questão de tempo então para ele ser finalmente liberado ao público. E isso realmente aconteceu agora em junho de 2022, quando um anônimo vazou o episódio completo na internet. Então agora ele está disponível para visualização. O episódio 847 ficou muito tempo conhecido como o Santo Graal das mídias perdidas. Existem alguns casos de Lost Media que causam uma certa comoção nas pessoas, gerando uma grande busca por trás dele por várias pessoas ao redor do mundo. Um desses casos foi o anime Saki-san no Bashi, também conhecido como Go for a Punch, que se encontrava totalmente perdido em algum ponto, estando apenas na memória de algum cidadão. Em 2015, na Board Paranormal do 4chan, um usuário perguntou aos demais qual a coisa mais perturbadora que alguém já tinha visto na Deep Web. Foi então que o cidadão disse ter visto, lá em 2011, um OVA possivelmente da década de 80, que era chamado de Saki-san no Bashi, que era traduzido para o inglês como Go for a Punch. Ele diz que o OVA era extremamente sangrento e gráfico, tendo cerca de 30 minutos de duração, sem nenhuma OST e tendo apenas o som ambiente. Go for a Punch apresentava então 9 meninas colegiais presas em um banheiro sem portas nem janelas. Estudantes do ensino médio, as garotas eram bem diferentes uma das outras, né? No início é exibido uma tela preta com um texto em vermelho escrito o título do filme, Saki-san no Bashi, e tem um som sinistro de fundo. As personagens discutem e refletem sobre como podem escapar daquele banheiro terrivelmente claustrofóbico.
Vendo que simplesmente não tinha como escapar dali, as garotas começam a se matar aí entre si das maneiras mais terríveis possíveis, né? E o OVA não se preocupa em nenhum momento esconder a brutalidade das tais mortes. O rapaz que disse ter visto esse anime, ele ficou bastante traumatizado, foi dormir até chorando e se perguntando quem raios teria feito essa insanidade em forma de anime. Este post chamou muito mais a atenção do que o cara esperava e muitas pessoas se perguntavam: Cacildas, né? Que raio de anime é esse? Eu quero ver esse tal de anime sangrento, terrível. Porém, para a surpresa aí de 0 pessoas, ao procurarem tanto por Saki Sanobashi quanto por Go for a Punch, não conseguiam achar nada de tão satisfatório. Porém, notem que o sujeito disse ter visto o anime na Deep Web, né? Só que isso não foi nenhum tipo de problema. As pessoas iam até a internet sombria para procurarem o tal anime. Pesquisas e mais pesquisas começaram a ser feitas, mas nada era encontrado. O próprio sujeito que disse ter visto o anime, ele ajudou o pessoal a tentar adivinhar onde é que estava, e as buscas foram parar até no Reddit, tendo um subreddit inteiro dedicado às pesquisas dos curiosos. Algumas fanarts eram feitas, e mesmo não tendo sido visto por ninguém além do cara, uma fanbase foi criada em torno de um anime que nem existia, cara, ninguém sabia se existia ou não. Algumas pessoas, por exemplo, deduziam que ele era fake, sendo algum tipo de creepypasta, alguma coisa do gênero, mas outros casos de Lost Media, como o caso do Clockman, eles também eram dados como fake, né? Apenas uma creepypasta, mas no fundo se descobriu que eles existiam, né? No fim das buscas encontraram o tal Clockman. Então, Saki Sanobashi poderia muito bem existir sim. Além disso, um usuário do Twitter postou procurando por algum mangá que ele se lembrava, porém não encontrava nada. E descrevendo esse tal mangá, as pessoas notaram que parecia muito com Go for a Punch. Então, será que o cara acabou não confundindo o anime com o mangá? E, tipo, existia sim um mangá parecido, tá? Mas que ele foi lançado depois da história ter sido aí difundida. Então, ele foi sim inspirado na lenda de Go for a Punch. Aí alguém foi lá e escreveu um mangá inspirado, porque já era uma história bem famosa naquela época. Mas apesar de muitas buscas, nada era encontrado. Alguns pesquisadores mais sérios de Lost Media, como o pessoal da Lost Media Wiki, eles consideravam que Go for a Punch não era uma mídia real de fato. Isso se dava aí pela história de origem dele, né? Vindo lá do 4chan, e você sabe que nunca é bom levar o que vem do 4chan a sério. A pergunta que muitos se faziam era por que um anime assim seria feito, né? Qual que é o propósito de uma coisa sangrenta e sem o menor sentido? Mas isso é até que fácil de ser respondido. Existe um movimento de arte japonês conhecido como eroguro, que é basicamente algo erótico e grotesco, só que proposital, feito de uma maneira para chocar as pessoas. Talvez Go for a Punch fosse um anime feito com esse propósito, já que existiam alguns outros animes dedicados ao movimento. Bem, 3 anos atrás, Justin Wang lançava mais um episódio de Tales from the Internet, dedicado aí à história de Go for a Punch. Dado ao tamanho e a influência de Justin Wang para a comunidade de Lost Media, muitas pessoas começaram a se interessar e ir mais a fundo para finalmente encontrarem o tal anime. O próprio subreddit dedicado a Go for a Punch, ele teve um crescimento de usuários ativos nas buscas, e isso começou a aumentar também a fanbase em torno do anime. Mais pessoas começaram a gostar do anime sem nem ver ele. Mais e mais vídeos e reconstruções de como que esse anime poderia ser foram sendo feitas com o tempo, na tentativa de talvez refrescar a memória de quem tenha visto ele e não se lembrava mais. Porém, o que muitos previam e muitos temiam acabou acontecendo. Domingo 22 de dezembro de 2019, o subreddit de Go for a Punch recebia o post mais aguardado, ou não, de sua breve história. O usuário do 4chan veio contar a verdade, que tudo aquilo sobre Go for a Punch era algo que saiu da cabeça maldosa dele em uma madrugada entediante. Segundo o que ele mesmo diz, tudo começou quando ele estava navegando no 4chan e encontrou um tópico que perguntava as coisas mais assustadoras que você já viu na Deep Web. Ele, como um bom troll do 4chan, decidiu inventar aí uma história básica sobre episódios perdidos e coisa e tal.
Seu único objetivo era trollar o OP do tópico original, já que ele parecia bastante inocente, perguntando às pessoas sobre histórias assustadoras da Deep Web e esperando uma resposta séria do 4chan. O tempo passou e ele já tinha até se esquecido sobre tudo isso, até ver um vídeo de Justin Wang sobre o caso, tratando ele como uma lost media real. E o que pegou ele foi que o Wang era seu youtuber favorito, e ver ele enganando Justin Wang e muitas outras pessoas aleatórias não tinham deixado-o confortável. Poxa, mas como podemos saber se ele realmente é o criador disso tudo? Bem, no seu pedido de desculpas do Reddit, ele consegue trazer algumas provas de que sim, foi ele que inventou tudo isso há alguns anos atrás. O próprio Wang diz em uma atualização do caso que sim, Go for a Punch nunca existiu de fato, e sim, foi a criação de um troll do 4chan. Com a popularização das mídias perdidas na internet nos últimos anos, algumas pessoas decidiram dar uma zoadinha e simplesmente inventar algumas coisas. Esses casos de mídias perdidas falsas só atrapalham as buscas de outras mídias que estão realmente perdidas, ou seja, isso tudo é um desserviço à comunidade. No dia 11 de setembro de 2001, ocorreu um incidente lá em Nova York envolvendo 2 aviões e 2 prédios, o qual eu imagino que vocês já devam saber o que é e eu não preciso ficar descrevendo ele. Como foi um incidente muito importante, é lógico que iriam ter chamadas nas principais emissoras de todo o mundo. E aqui no Brasil nós tivemos então o assustador plantão da Globo. O que era para ser algo normal, né, de certa forma, tornou-se um dos maiores casos de efeito Mandela e de mídia perdida no mundo inteiro. Isso porque alguns relatos aí na época do Orkut de que as pessoas ficaram com raiva do tal plantão na Globo porque supostamente ele interrompeu a TV Globinho, mais precisamente durante a exibição do anime Dragon Ball Z. As pessoas na época descreviam que isso aconteceu durante a transformação de Goku no Super Saiyajin 3, deixando então as crianças e os adolescentes que estavam assistindo bem furiosos. Algumas pessoas então passaram a procurar aí as gravações da TV nesse dia para ver o plantão interrompendo o Dragon Ball Z, mas um balde de água fria foi tocado neles quando perceberam que isso nunca aconteceu. O plantão da Globo ocorreu durante o programa A Turma da Garrafinha, né, que passava aí durante o programa Bambu Luar. Outra prova de que isso não aconteceu realmente era de que Goku realmente se transforma no Super Saiyajin 3 apenas no episódio 245, enquanto que deveria passar mais tarde ali naquele dia era apenas no episódio 237. Ou seja, o plantão da Globo interrompendo o Dragon Ball Z nunca aconteceu e essa mídia não existe, apesar de termos recriações na internet. Em meados de 2016, começou-se no Reddit uma busca por um suposto jogo perdido que o usuário Sparta213 alegava ter jogado. Segundo Sparta213, o jogo era parecido com o Harvest Moon, né? O famoso jogo de fazendinha, mas tinha algo muito mais obscuro nesse jogo que ele contou que jogou. É algo muito mais obscuro e sangrento. Nós controlamos nesse jogo um fazendeiro que mata sua esposa e precisa fazer malabarismos para esconder seu crime da polícia enquanto administra a fazenda. Sparta213 admitiu não saber quase nada sobre esse jogo, apenas de que ele foi lançado nos anos 2000 e definitivamente não era um jogo de navegador. Eventualmente, isso desencadearia uma perseguição selvagem que abrangeria o Twitter, Discord e ganhou até um subreddit, e além de um vídeo de Justin Wang sobre o assunto. Isso também fez com que o pessoal também se lembrasse de ter jogado esse jogo, e um usuário do Reddit disse que dedicava até mesmo 14 horas por dia buscando em fóruns de jogos online. Mas é aí que vemos que o pessoal aí é altamente influenciável, né? Já que Evil Farming Game nunca passou então de uma confusão mental. Em 2021 surgiu no Discord o link de uma live de Vinny Sauce, onde o streamer fala de uma ideia que ele teve. Uma versão de Harvest Moon, onde deveríamos esconder o corpo de alguém enquanto administramos a fazenda. Alguns especularam então que Sparta213 estava se lembrando de um videogame feito por fãs baseado nessa piada, mas aparentemente isso aí não é verdade. Isso porque o próprio Sparta213 admitiu que costumava dormir durante as lives de Vine Sauce, né? E que talvez ele tenha ouvido esse conceito e isso ficou no seu subconsciente. A ideia, no entanto, é muito boa, tanto que um jogo realmente está em desenvolvimento chamado de Evil Farming Game Replanted. Um dos
tópicos mais interessantes no mundo das mídias perdidas é, com certeza, os filmes perdidos. Ou então os que foram parcialmente perdidos. Diferentemente de outras peças de mídia perdida, os filmes geralmente alcançam as grandes massas. Mas nem isso impede que o tempo os leve com ele. Uma estimativa diz que 70% dos filmes mudos norte-americanos estão perdidos para todo o sempre. Desses filmes que estão disponíveis, 5% deles estão incompletos, né? Faltando cenas ou qualquer outro tipo de coisa, o áudio. Filme mudo não tem áudio. No longínquo 1917, era lançado nos cinemas norte-americanos o épico Cleópatra, que trazia a clássica história da rainha egípcia interpretada pela famosa, na época, Theda Bara. A produção custou ao todo $500 mil, para a época era uma grana muito grande para ser produzida, um filme ser produzido, fazendo o filme ser procurados por muitos naquela época para assistir nos cinemas. Todo mundo falava, o filme mais caro, as pessoas queriam ver. O problema é que o filme tinha cenas um pouco mais picantes do que o comum daquela época. E o que fez então o pessoal ficar um pouco chocado. Em alguns cinemas, para que pudesse ser exibido para o grande público, o filme sofreu grandes cortes, né? O que contribuiu para a perda dele ao longo do tempo. O grande causador da sua perda, no entanto, foi um incêndio nos estúdios da Fox em 1937, o que levou embora, além desse Cleópatra, muitos outros filmes. Isso porque naquela época os filmes eram rodados em nitrato de prata, que era um material extremamente inflamável. E esse é um dos motivos do porquê muitos dos filmes antigos eles se perderam. Tinha uma faísquinha lá, já era todos os outros filmes. Inclusive a própria Theda Bara sofreu muito com esses incêndios, porque apesar dela ser muito famosa na época do cinema mudo, a maior parte da sua obra foi perdida para sempre, né? E cara, imagina uma grande estrela de hoje em dia, todos os filmes dessa estrela desaparecessem, cara. Seria uma tristeza enorme. Hoje em dia restam pouquíssimos fragmentos de Cleópatra de Theda Bara, além de fotos da produção que mostram toda a sua grandiosidade para aquela época. E até para os dias de hoje, né? Dá pra ver que o filme foi muito bem produzido. Lançado em 1919, The Miracle Man foi um dos maiores sucessos do cinema da era muda, estrelando então Lon Chaney, que também era o protagonista, lembra, de London After Midnight. A trama é sobre um grupo de vigaristas que explora a fé humana como um homem milagroso que cura pessoas deficientes em troca de dinheiro. Em um dado momento do filme, o personagem de Lon Chaney se apaixonaria por uma mulher que precisava de sua cura, né? Mas ele não tinha cura nenhuma. O filme foi muito bem recebido pela crítica e pelo público, arrecadando $1 milhão, contra um orçamento de 126 mil, se tornando então a segunda maior bilheteria de 1919. E foi no papel de Miracle Man que Lon Chaney alcançou o estrelato, se tornando uma das celebridades mais bem pagas do cinema naquela época. Apesar de estar perdido em sua totalidade, nós temos acesso a 2 fragmentos, totalizando cerca de 3 minutos de filme disponíveis. Isso não chega a, sei lá, 1% do filme total. É possível que o filme meio que existisse até meados de 1935, pois nos anos 40 a preservação do longa já era questionada. Não se sabe quando ele foi dado como perdido então pela primeira vez. O filme foi refeito pela Paramount em 1932, numa época em que o filme original provavelmente ainda existia para ter aí como base, mas o remake tem aproximadamente a metade do tempo que o material original tinha. London After Midnight é um filme de terror mudo, lançado originalmente em 1927, estrelando Lon Chaney como protagonista, conhecido apenas como The Man in the Beaver Hat. Apesar de ser chamado de sem sentido pela crítica, o filme fez um sucesso estrondoso na bilheteria, arrecadando mais de $1 milhão, contra um orçamento de apenas 150 mil. Tendo um destino parecido com o filme Cleópatra, London After Midnight ele se perdeu após um incêndio na MGM em 1965. Com fotos e o roteiro sobreviventes, a TCM ela recriou o filme em 2002 com essas tais fotos, o que dá aí uma dor muito maior para quando a gente vê o que a gente acabou perdendo, né? Uma obra
muito grande, muito importante e que infelizmente está perdida. O filme, na real, ele foi recriado em 1935 pelo mesmo diretor, porém agora ele estrelava Bela Lugosi e se chamava Mark of the Vampire. Em 2014, o único pôster sobrevivente do filme foi leiloado por quase $500 mil pelo guitarrista do Metallica, Kirk Hammett. A estética do Homem-Morcego do personagem de Lon Chaney, ele supostamente inspirou o Bob Kane e Bill Finger na criação do Batman. Além de que muitas décadas depois, ele inspirou na caracterização do Pinguim no filme Batman: O Retorno, de 1992. O personagem ainda inspirou a criação do Babadook e no pôster do recente The Black Phone. Dá pra ver que é parecido, dá pra ver a inspiração. Ele inspirou muitos outros personagens da cultura pop. Talvez o caso mais recente de filmes perdidos, nós temos o caso do filme da Batgirl, que deveria ter sido lançado agora em 2022, mas que simplesmente foi deletado. Fazendo parte então do universo cinematográfico da DC, o longa traria Leslie Grace como a personagem Barbara Gordon, a famosa Batgirl. Além dela, Michael Keaton retornaria ao papel de Batman após 30 anos. J.K. Simmons reprisaria seu papel de comissário Gordon e Brendan Fraser seria o vilão Vagalume. O filme inicialmente sairia para os cinemas, mas depois ele foi mudado para HBO Max. E depois, por último, ele voltou a ser considerado para os cinemas. E depois, então, ele foi oficialmente cancelado após mais uma venda da Warner Bros. A nova direção do estúdio meio que mudou os rumos do universo cinematográfico da DC, e o filme da Batgirl ia meio que contra essas ideias que a direção tinha, e sem pensar duas vezes eles mandaram cancelar. Como as filmagens elas já haviam sido quase que totalmente realizadas, pensou-se então que poderia ter um tipo de vazamento, ou então que eles meio que mudassem de ideia e lançassem mais daqui pra frente, como foi o caso do Snyder Cut, mas isso meio que não pode mais ser feito. Um dos diretores do filme contou que quando foi acessar os servidores da Warner para dar uma olhada nas cenas que eles já tinham gravado, o filme já tinha sido completamente deletado sem nem perguntarem para eles se eles queriam deletar o filme. Todos que faziam parte então da produção expressaram seu descontentamento e a falta de respeito com os profissionais envolvidos. E apesar de eu não estar tão ansioso assim para ver esse filme, como um bom fã de Batman e seu universo, eu realmente gostaria de vê-lo, e eu acho que isso é uma grande perda para todos os filmes, né, para a indústria do cinema. Bom, se tu ficou ofendido com o polêmico especial de Natal do Porta dos Fundos e alguns anos atrás, é melhor então, cara, tire as crianças da sala, nem veja do que se trata esse filme aqui. Him é um filme pornográfico lançado em 1974 e dirigido por Ed D. Louis e que envolve diretamente Jesus Cristo e toda a sua história. A sinopse oficial conta apenas o seguinte: um jovem gay desenvolve uma fixação erótica com a vida de Jesus Cristo. Ele recebeu uma grande atenção do público quando, em 1980, o livro The Golden Turkey Awards, ele citou o filme. Na página seguinte do livro, no entanto, era dito que um dos filmes dos quais eles disseram o filme não existia. Isso fez com que muitas pessoas pensassem que o filme Him ele nunca existiu e nunca se passou de apenas uma piada. Mas descobriu-se posteriormente que o filme falso era The Dog of Norway, o cachorro da Noruega, alguma coisa assim. Além disso, uma foto do ator Gustav von Will interpretando Jesus Cristo no filme foi encontrada, além de outros anúncios, né, em jornais. O filme realmente existia, mano, não era piada não. O grande problema é que quando a internet ela descobriu o filme e foram procurar, todo mundo notou que o filme não se encontrava disponível em lugar nenhum, ou seja, ele estava perdido. Resenhas dele na revista Screw, Variety e The Village Voice foram descobertas. Ele também foi citado entre os filmes perdidos mais procurados pela revista Film Free. A real é que estamos em 2022 e até agora nada do tal filme foi encontrado, assim como todos os outros que eu citei aqui na lista.
Este aqui talvez seja um pouco polêmico, já que não necessariamente o filme está perdido, mas sim ele está apenas indisponível para nossa visualização. A trama de The Day the Clown Cried, ou O Dia que o Palhaço Chorou, seguia um palhaço de circo azarado chamado Helmut Dork, interpretado pela lenda da comédia Jerry Lewis. Helmut acaba ficando bêbado em um bar e zomba do ditador bigodudo, sabe, aquele famoso? E por isso ia parar em um campo de concentração. Nesse campo de concentração, Helmut acaba assumindo a atividade de tornar o dia final dos prisioneiros jovens um pouco mais feliz. Pelo fato de Jerry Lewis ter aceitado fazer o filme com uma premissa tão sombria, a produção do longa chamou a atenção antes mesmo dela começar. Lewis chegou então a investir o seu próprio dinheiro na produção, para no fim acabar desistindo do seu lançamento. A qualidade do filme é a parte central deste mistério, pois geralmente se admite que o assunto ele teria sido um pouco difícil de lidar e realizar, por ele ser bem controverso. Um dos motivos que impediu o lançamento do filme ainda na década de 70 é que um dos roteiristas originais, Joan O'Brien, se recusou totalmente a autorizar o seu lançamento. Mesmo com a sua morte em 2004, Lewis não quis que ele fosse lançado, pois o considerava ruim e errado, já que aparentemente as piadas não eram de bom tom com o assunto abordado. Em 2015, Jerry Lewis doou uma cópia do filme para a Biblioteca do Congresso, com a condição que ele não deveria ser exibido em hipótese alguma antes de 2024. Alguns trechos, fotos e o roteiro do filme eles podem ser encontrados, mas o filme em si não. Alguns rumores dão conta de que a cópia que está com a Biblioteca do Congresso não está editada e que a sua exibição ela seria extremamente restrita em 2024. O status atual do filme é parcialmente encontrado, isso porque há fragmentos dele disponíveis, mas nada do filme completo. Segundo o Guinness Book of World Records, o filme mais longo de todos os tempos se chama The Cure for Insomnia, que dura incríveis 87 horas, mais ou menos 3 dias. Dirigido pelo já falecido John Henry Timmis IV, o filme segue o ator L.D. Gruban lendo um poema de 4.080 páginas, do mesmo nome que o filme. Em alguns momentos, surgem clipes de heavy metal e cenas de filmes pornográficos. Isso tudo para, segundo o diretor, manter o público atento. O filme foi feito para curar a insônia e reprogramar o relógio biológico dos espectadores. A única exibição do longa foi na Escola de Arte de Chicago entre 31 de janeiro e 3 de fevereiro de 1987. O filme nunca foi lançado em formato de vídeo e acredita-se que todas as cópias do filme elas foram perdidas. No entanto, existem algumas resenhas disponíveis no IMDb e no Google, onde alguns usuários afirmam ter visto o filme em outras oportunidades. Apesar de existir uma longa busca pelo filme até hoje, o maior filme da história, pelo menos em questão de duração, encontra-se perdido. You do? No já longínquo 2004, quase 20 anos atrás já, surgiu no famoso fórum japonês 2chan um tópico sobre uma série de comerciais assustadores que marcaram os membros do fórum. Foi então que surgiu uma resposta que começa então a nossa história. Havia um comercial terrivelmente assustador, e eu ainda tenho-o constantemente na memória. Havia 2 figuras humanas brancas retratadas em um fundo preto, e esse barulho tan-tan continuou tocando. Tinha uma hora que era dito: a cada 2 segundos uma pessoa morre na Terra. E quando o barulho se repete novamente, a outra figura desaparece. No instante seguinte, a figura volta ao seu lugar original e agora a outra desaparece. Era um comercial com apenas isso repetindo várias e várias vezes. Essa descrição, apesar de vaga, atiçou a imaginação e a curiosidade dos demais membros do fórum que gostariam de saber mais sobre o tal comercial. Alguns membros começaram a pesquisa porque ele se parecia muito com alguns PSA que passavam em escolas japonesas na década de 1990. Surgiram mais algumas testemunhas oculares do que estavam chamando de hitogata. Porém, essas testemunhas davam relatos conflitantes.
Hitogata, pelo que eu entendi, caso esteja curioso pelo nome, é algum termo em japonês para figuras brancas, humanos brancos, alguma coisa assim. Algumas fontes afirmam que, ao invés do fundo preto, havia uma foto de uma ferrovia em um fundo com um tom sépia. Em O Tópico de 1999, no próprio 2chan, sobre comerciais estranhos também, um anônimo descreve um PSA que ele viu com 2 bonequinhos piscando alternadamente. Porém, a sua credibilidade é posta em xeque, pois não há nenhuma prova desse comentário, a não ser pessoas que dizem que tinham lido esse comentário na época, alguns anos atrás. Existe uma teoria bem popular de que Hitogata não era um PSA, e sim um comercial para algum produto ainda desconhecido. Como o depoimento original não dá nenhuma indicação sobre o que estava sendo anunciado, isso levou então o pessoal a uma ampla gama de teorias. Entre essas teorias estão de que era um anúncio de uma farmácia, uma empresa de sabão, um anúncio de calças jeans, um anúncio da Unicef ou então de alguma ONG, e claro, de que ele era um PSA. Os que defendem a teoria do PSA afirmam que ele foi feito para alertar as crianças para elas não brincarem perto de ferrovias, pois corriam risco de vida. É importante lembrar que no Japão as cidades costumam ser cortadas por ferrovias em zonas urbanas, né? Então não é um absurdo completo. Além disso, existem alguns PSA da mesma época mais ou menos que foram perdidas por um tempo e depois encontradas. Inclusive um estrelava o Super Mario. Porém, as testemunhas sempre afirmam que Hitogata tinha 15 segundos, então provavelmente isso não era um PSA, sim um comercial. Isso porque PSA, como passava nas escolas, tinha que ser um pouquinho maior do que 15 segundos. Um usuário conseguiu entrar em contato com a AC Japan, uma organização que distribui anúncios de serviço público. A AC Japan negou qualquer alegação de que eles fizeram um PSA semelhante ao Hitogata. Outra teoria afirma que este foi um anúncio feito pela Tokuyama, uma empresa química com sede em Tóquio, e isso se dá porque há uma lenda urbana semelhante a Hitogata envolvendo a Tokuyama. Nesse tal comercial da lenda urbana, veiculado em 94, uma figura branca sem feições é mostrada contra uma imagem azulada, com várias bolas brancas aparecendo ao seu redor. Aparece um texto então dizendo: a química agora está no mundo desconhecido, seguido pelo texto que diz Tokuyama. Porém, até hoje, muitos não acreditam na história de que Hitogata é o comercial da Tokuyama, acreditando que ambos são coisas diferentes. Apesar do post original remontar a 2004, os esforços da busca continuam por mais de uma década para encontrar o que poderia ser a fonte dessa lenda. A sua história se espalhou tanto pela internet que os usuários do 5 Channel, que é um outro board, são proibidos de citar Hitogata em tópicos sobre comerciais assustadores ou comerciais perdidos, de tanto que o pessoal ficava comentando, né? Esforços contínuos de busca estão sendo feitos para encontrar Hitogata, não apenas por japoneses, mas por pessoas do mundo todo. Há céticos que acreditam que este é apenas um caso de efeito Mandela, ou uma ilusão em massa. Isso porque até hoje, quase 20 anos após ser citado pela primeira vez, nunca se encontrou nada provando a existência de Hitogata. Apesar de nunca ter sido encontrado e ter muitas teorias fortes de que Hitogata nunca nem mesmo existiu, eu não posso terminar este vídeo sem citar algumas teorias sobre o caso de que eu acho que sejam prováveis de ser verdade. A primeira delas é de que sim, Hitogata é real, mas ele nunca foi encontrado por ser uma peça de mídia muito obscura e antiga lá no Japão, sendo que as chances dele ser um dia encontrado, caso exista, são bem remotas. Agora, a segunda teoria é de que Hitogata não passa de uma piada. Quem viu meu vídeo sobre Saki Sanobashi
sabe que alguém pode simplesmente inventar que viu esse tal comercial por puro tédio, né? E inventa que viu um comercial perdido e foda-se. A diferença é de que aqui, mesmo 20 anos após terem citado, ninguém nunca surgiu falando que fui eu que criei essa história. E por último, e menos importante, mas a que eu acho que é real, tá? Apesar de muitos falarem sobre o efeito Mandela, realidades coexistindo e sei lá mais o que, eu acho que a coisa toda é bem mais simples. A primeira pessoa a citar Hitogata pode ter visto o comercial quando ela era criança, né? E dizem que esses espécies aí passavam em escolas para criança, e assim, por ele ter visto o comercial quando criança, pode ter criado as famosas memórias conflitantes. E nessa confusão toda surge Hitogata na cabeça dele. Inclusive, ele pode ter visto o próprio comercial da Tokuyama. Ele acabou misturando alguns outros elementos, como em vez de só um boneco, ele achou que tinha visto 2 bonecos. Isso é muito possível, tá? Porque todo mundo já foi vítima dessas memórias falsas, ainda mais quando essas memórias elas são da infância. E isso também pode responder os relatos conflitantes das outras pessoas, né? Aconteceu das pessoas citarem que viram o tal comercial, só que davam algumas informações diferentes, como vocês viram. Alguns dizem que o fundo era preto, outras pessoas dizem que é uma ferrovia. Então, realmente, pode ter sido memória conflitante de várias pessoas ao mesmo tempo. Existem algumas pessoas que afirmam que Hitogata é, na verdade, ou então uma creepypasta, mas, francamente, pelo tamanho dela, eu acho que a gente já saberia que ela foi uma tentativa fracassada de criar uma, pelo menos há um tempo já. No dia 1º de maio de 1994, durante o Grande Prêmio de Imola de Fórmula 1, ocorreu um terrível acidente do qual os brasileiros jamais se esquecerão. Durante a curva de Tamburello, a Williams de Ayrton Senna colidiu contra um muro de concreto e essa batida foi infelizmente fatal. Enquanto Senna ainda estava em seu carro, Angelo Orsi, que era o único cinegrafista que estava ali na curva, bem na hora, ele já pulou o muro e chegou ao local do acidente antes mesmo do resgate. Orsi era, além de fotógrafo, um grande amigo de Ayrton Senna, e ele tirou fotos deles no carro ainda antes do resgate chegar. Além de tirar fotos também depois que o seu capacete foi retirado ainda na pista. As fotos eram naturalmente chocantes, né, devido à gravidade do acidente, e eram extremamente gráficas, considerando que Senna perdeu quase 5 litros de sangue após a batida, fazendo a pista ficar encharcada. Após Senna ter sido declarado morto, Orsi foi revelar as suas fotos, e já sabendo ali que elas nunca poderiam ser publicadas por lugar nenhum. Galvão Bueno foi quem avisou a família de Senna de que as fotos existiam, né? E eles pediram então para Orsi jamais publicá-las, algo que ele naturalmente já não ia fazer. E Orsi até hoje respeita o tal pedido, ele realmente nunca publicou suas fotos. Os familiares de Ayrton Senna, junto com a sua namorada na época, que era a Adrienne Galisteu, são os únicos até hoje a verem as fotos. Além de, claro, né, do próprio Angelo Orsi, que foi quem tirou as fotos. Tanto o Orsi quanto a revista, né, para que ele trabalhava, que se chamava Auto Sprint, eles receberam propostas de até $100 mil pelas fotos. Mas eles sempre respeitaram a decisão da família, né, de Ayrton Senna, e eles sempre recusaram qualquer proposta. Então não chega tu pedindo lá, te dou $1 milhão nas fotos. Eles não vão publicar, nem te dar nada. Uma das fotos que já mostrava a Senna sem capacete, ela se sabe que não poderá ser vista nem se tu pagar qualquer dinheiro do mundo, já que ela foi destruída pelo diretor do Auto Sprint na época, a pedido do próprio Orsi, né, que está sem chance nenhuma de visualização nos dias atuais. Eu acho bem justo também, não tem por que estar mantendo essas fotos existentes ainda. Uma outra Lost Media que envolve o acidente de Ayrton Senna, que vale a pena ser citado, é sobre aquela câmera de bordo que tem nos carros, acredito que vocês já devem ter visto em algum lugar, que é os momentos ali, se vocês verem documentários sobre o caso, vão ver que chega até 1 segundo antes da batida, aquela câmera ela tá gravando, só que o momento da batida não existe, tá? Por algum motivo cortaram, e eu imagino que nunca vão publicar isso em lugar nenhum.
Enquanto estavam na sessão de gravação para o icônico álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, a banda britânica The Beatles trabalhou em uma canção até hoje perdida, chamada de Carnival of Light. A música, gravada em apenas uma sessão, tinha incríveis 13 minutos, sendo bastante experimental para a época. O produtor George Martin disse aos membros da banda que aquela música soava ridícula e que eles deveriam apostar em algo mais criativo. Mesmo assim, a música ela nunca foi descartada, sendo mantida em rolos de fita e até mesmo foi tocada em 2 eventos públicos, mas nunca foi apresentada fora disso. Quem ouviu a música afirma que nada nela fazia muito sentido e era bem diferente de tudo que os Beatles tinham lançado até aquela época. É dito que a música se parece um pouco com The Return of the Son of the Monster Magnet, de Frank Zappa. Paul McCartney sempre expressou seu interesse em lançar a música, mas isso está além dos seus poderes. Ela quase foi lançada finalmente em 1996, sendo parte da The Beatles Anthology Volume 2, mas foi vetada por George Harrison. Desde então, Paul sempre tenta lançá-la, mas precisa de autorizações de Ringo Starr e das viúvas Yoko Ono e Olivia Harrison. Em 5 de outubro de 2003, o entusiasta de ursos pardos, Timothy Treadwell, acabou tendo seu fim nas garras de um urso pardo. Timothy e sua então namorada foram atacadas por um urso pardo enquanto acampavam no Parque Nacional de Katmai, lá nos Estados Unidos. Enquanto Timothy via a aproximação do urso que o atacou, ele pediu à sua então namorada para que ela ligasse a câmera, mas ela acabou então esquecendo de tirar o tampão que fica na lente. Enquanto eram atacados, a câmera registrou o áudio que foi utilizado pela polícia enquanto é investigado o caso, né? E a fita foi entregue então à ex-namorada de Treadwell. Durante a produção do documentário O Homem-Urso, de 2005, o diretor Werner Herzog ouviu o áudio e a sua reação foi assustadora e ela foi parar no documentário. Werner sugeriu que a fita fosse destruída, nos dando uma ideia do conteúdo perturbador que estava presente na mesma. Em 2001, antes da sua morte, Timothy foi no programa de David Letterman e o entrevistador lhe fez uma pergunta extremamente assustadora. A pergunta era qual seria a reação de Timothy caso ele fosse morto justamente por um urso pardo. E o mesmo riu, né? Então, negando que essa situação fosse acontecer um dia, né? Infelizmente, isso foi uma coincidência assustadora. Em 23 de maio de 1999, um dia antes do meu aniversário, durante o evento da WWE Over the Edge, o lutador Owen Hart acabou sofrendo um acidente vindo a óbito durante um evento pay-per-view. A sua entrada no ringue deveria ser pelo alto, vindo voando em um cabo que deveria o soltar a poucos metros do ringue, mas não foi isso que aconteceu. O arnês que segurava Owen acabou soltando acidentalmente a 24 metros de altura, fazendo ele cair então de peito nas cordas e que o arremessaram violentamente em direção ao ringue, que resultou então em uma queda fatal. Apesar de estar sendo transmitido ao vivo, o momento da queda não estava sendo exibido e as câmeras estavam apontando então para a plateia, enquanto os locutores relatavam o que aconteceu, né, para as pessoas que assistiam. Mesmo assim, as filmagens existem, mas são mantidas em um cofre da WWE, sendo que elas jamais deverão ser exibidas algum dia, nem mesmo copiadas. Semelhante com o incidente envolvendo Dross e D'Lo Brown, que aconteceu um acidente no ringue em que um ficou tetraplégico, e essas filmagens elas também nunca vão ser disponíveis, acredito eu. O evento está disponível na WWE Network, mas está logicamente editado, né, retirando o momento da queda fatal de Owen. Em 4 de setembro de 2006, o especialista em vida selvagem australiano Steve Irwin, também conhecido como o caçador de crocodilos, foi fatalmente atacado por uma arraia enquanto filmava para um documentário. O ataque, assim como as consequências e o suposto momento da morte de Steve, foram filmados, pois Steve deu a ordem então para sua equipe que eles nunca interrompessem as gravações, independente do que acontecesse. De acordo com testemunhas, Irwin foi atacado no peito por um ferrão de arraia, momentos após falar que esse tipo de ataque era bastante improvável. A filmagem restante foi entregue às autoridades de Queensland, que supostamente devolveram à família de Steve, que por sua vez destruíram. Um amigo de Steve que viu as filmagens disse que não queria que o público visse as filmagens por respeito à família de Steve, e disse que acredita que não exista mais nenhuma cópia disponível
para que o público visse um dia. Desde que o incidente se tornou famoso por sua indisponibilidade, várias filmagens e fotos falsas foram postadas, sempre sendo devidamente desmentidas. Numa recém-inaugurada Rede TV, no ano 2000, estreava um programa de comédia que prometia alegrar as tardes dos seus telespectadores, Miguelito. Quem teve a coragem e a ousadia de assistir essa bomba afirma com todas as letras de que aquilo era uma cópia de muito mau gosto do clássico Chaves do SBT. E não é muito difícil de se constatar que isso é realmente uma cópia, né? Já que aparentemente o seriado foi projetado para ser um plágio descarado do seriado mexicano e dar uma mendigada básica no Ibope. A própria sinopse do programa entrega tudo isso. A história gira em torno de Miguelito, um jovem que vivia em uma vila onde interagia com seus amigos Bolão, Lili, Lica e Marquinhos. Olha os nomes dos personagens. O programa foi uma produção entre Gugu Liberato e Beto Carreiro, que investiu na época cerca de 800 mil reais. Naquela época era uma grana muito... Hoje já é uma grana muito alta, mas naquela época era muito mais. E era planejado então para ser exibido na Rede Record, que em um raro momento de lucidez viu do que aquilo se tratava e viu que aquilo era uma bomba completa e decidiu fugir dando um migué. Rogério Galo, superintendente artístico da programação da Rede TV da época, chegou a desdenhar da produção por ver que aquilo era uma cópia na cara dura de Chaves. E isso meio que desagradou o Gugu. O programa tinha 22 episódios gravados, mas só 5 foram ao ar. E registraram um Ibope máximo de apenas 1 ponto. Isso é muito trágico para a TV aberta. O Gugu então mandou tirar Miguelito do ar por uma suposta então quebra de contrato por parte da Rede TV, deixando todos nós órfãos dessa grande obra da televisão mundial. Se os 5 episódios que foram ao ar nós já não temos nenhum tipo de acesso, imagine então os outros 17 que nem foram ao ar. Tudo que nós temos é apenas chamadas e algumas fotos da produção. E infelizmente é possível que isso nunca veja a luz do dia, já que todos aqueles que estavam envolvidos no projeto, nessa maravilha, eles nunca aparentaram ter muito orgulho de ter feito isso. E nem se sabe, na real, a quem pertence os direitos autorais dessa obra, e com quem estão as fitas. No início dos anos 2000, explodiu na TV brasileira alguns animes como Pokémon, Dragon Ball Z e o famigerado Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh!, para quem não sabe, é um anime baseado em batalhas de cartas. Isso, claro, de uma maneira extremamente resumida, mas creio que vocês já devem saber do que se trata. O diferencial de Yu-Gi-Oh! Era que as cartas que tinham no anime, elas eram vendidas na vida real, o que de certa forma ajudava na imersão e ajudou a difundir ainda mais o anime aqui em terras tupiniquins. Sendo transmitido naquela época pela TV Globinho, as outras emissoras ficavam arrasadas por estarem perdendo uma audiência considerável para um simples desenho de cartinhas. Todo esse sucesso, então, quase que foi por água abaixo, graças à ignorância aliada a um sensacionalismo baixo e barato protagonizado pela figura já lendária Gilberto Barros. O Leão apresentava na época o programa Boa Noite Brasil pela Band e decidiu então denunciar para os lares brasileiros o tal baralho do diabo. Segundo Gilberto, essas cartas satânicas faziam parte de um plano da Yakuza para invadir e destruir os lares brasileiros usando o ocultismo. Isso foi a gota d'água para que muitos responsáveis pelas crianças que eram fãs do anime pusessem as cartas no lixo e, segundo alguns relatos, até mesmo incendiaram as cartinhas das crianças. E claro, tudo que nos resta desse incidente bizarro é apenas uma foto da tela da televisão, o que alguns ainda acusam de ser uma recriação. O incidente, porém, ele realmente aconteceu, tá? Conforme ele foi dito pelo próprio Gilberto Barros alguns anos depois. Alguns outros eventos pitorescos da TV brasileira que nós também temos apenas uma foto é o dia em que o Gugu se disfarçou de mendigo e o quando o Datena ameaçou comer um sapato ao vivo no Brasil Urgente. Em meados de 2012, um usuário chamado Commander Santa, do fórum The Flood, ele descreveu um desenho que ele tinha assistido então quando era criança e nunca mais encontrou nada a respeito desde então.
De acordo com Commander Santa, o desenho era sobre um menino que era sequestrado por um Homem do Relógio. O menino então era levado por uma série de aventuras pelo Homem Relógio e era trazido de volta para sua cama antes do amanhecer. Muita gente achou que isso era apenas uma tentativa fracassada de criar uma creepypasta. Mas foi encontrado então um relato semelhante de outro usuário no início dos anos 2000. Uma busca começou a ser feita, isso porque existiam algumas obras que realmente eram parecidas então com ambos os relatos. Mas essa busca durou até dezembro de 2017, quando o usuário da Lost Media Wiki encontrou no YouTube alguns curtas animados antigos da Nickelodeon. Um desses curtas era About Dressy Sally, uma animação tcheca que passou no bloco Pinwheel durante a década de 1980, apesar de ele ter sido feito então no seu país de origem no ano de 1976. O usuário Commander Santa confirmou posteriormente que essa era realmente a animação que ele viu quando era criança. Então o mistério foi finalmente resolvido. Um ano depois foi encontrada até mesmo a dublagem em inglês original do curta, e hoje em dia ele está disponível online em ambas as suas versões. No dia 28 de outubro de 2000, ia ao ar na Nickelodeon um filme original com a temática da época, o Halloween. Cry Baby Lane era sobre dois irmãos adolescentes que faziam uma sessão espírita em um cemitério na tentativa fracassada de conquistar duas garotas. Sem querer, eles acabam liberando a alma de um gêmeo siamês que era do mal. Tudo que ele tocava virava mal. A cidade inteira se torna do mal e um dos irmãos então que fizeram o tal ritual, ele acabou sendo possuído e faz o outro então viajar até um lugar chamado Cry Baby Lane, onde ele acaba terminando então cortando a raiz de todo esse mal. Após a sua estreia, Cry Baby Lane nunca mais foi lançado em qualquer forma de mídia doméstica, ou então foi reexibido e nunca foi lançado fora dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. E não seria exibido novamente então por mais de uma década. Isso porque o filme assustou muito as criancinhas, e os pais reclamaram tanto que a Nickelodeon não quis mais passar essa dor de cabeça e vetou completamente qualquer tipo de reexibição que o episódio poderia ter. Algumas lendas urbanas contavam que a Nickelodeon simplesmente negava a existência do filme, alegando que a sua exibição fora algo acidental. Mas o filme levantou discussões em fóruns, pois as pessoas juravam ter visto esse tal filme, indo contra as alegações da Nick. Então chegamos a 2011. Pois nesse ano, um usuário do Reddit contou que tinha uma gravação em VHS da exibição original do filme e postou, então atraindo centenas de visualizações para o seu post. Toda essa repercussão fez com que a Nick finalmente decidisse então pela sua reexibição, e no Halloween de 2011, usando como divulgação a frase de que o filme estava banido da TV de tão assustador que ele era. Além de que o filme foi exibido mais algumas vezes e ele tá aí na internet, é só vocês procurarem e ver. Há pouco tempo atrás eu lancei um vídeo onde eu falava sobre mídias perdidas no mundo dos games, e no fim do vídeo eu citei que havia alguns casos falsos. Um deles talvez seja o mais famoso, que é o Kakarot, eu acho. Um possível jogo perdido lançado na década de 1990 para o Sega Mega Drive. Pouco se sabia sobre o tal jogo, pois parecia não haver nada sobre ele online, exceto pela própria arte da caixa, que parece ser feita em algum software 3D bem básico. Algumas pessoas descreviam o tal jogo como bem mal feito, sendo feito então às pressas, e parecia que nem era um jogo licenciado, de tão ruim então que ele parecia ser. Além de que havia algumas supostas screenshots do jogo que apareceram aí pela internet. O problema é que as primeiras citações do jogo foram no famigerado 4chan, e dado o fato de ter Kek no nome, podemos supor que ele seja então apenas uma piada. Isso porque Kek é uma gíria famosa no 4chan que significa mais ou menos como o famoso LOL. Bom, pelo menos foi o que eu entendi, né? Existe um caso semelhante a Kakarot, o famoso PES, que era um jogo de PlayStation 2 lançado pela Phoenix Games, e era famoso por ter uma arte de capa terrível. Ao contrário de Kakarot, PES não tinha nenhum relato de jogabilidade existente, pois ninguém sabia então como era o tal jogo, mas se supunha que ele era algo parecido com o Pac-Man, dado a arte de capa. A teoria mais aceita é que PES nunca nem mesmo existiu, e que tinha sido criado então a sua arte da caixa, a capa dele, só para preencher alguns espaços vazios em alguns catálogos da Phoenix Games. A arte maravilhosa de caixa provavelmente veio de uma competição de Ray Tracing,
já que a Phoenix Games tinha a fama de roubar artes para usarem em seus jogos. Em 20 de julho de 1969, um dos maiores feitos da humanidade foi realizado. O homem finalmente pisou na Lua. Neil Armstrong pisou na superfície lunar, seguido de Buzz Aldrin, que realizaram um feito histórico e transmitido para o mundo todo. Apesar de sempre estar envolto de algumas teorias, a filmagem ela foi transmitida ao vivo para o mundo todo, sendo gravado lá na Lua por uma câmera Super 8. Com um filme de 16mm de alta qualidade. Sendo captada na Terra, os sinais SSTV eram ramificados em dois, um sendo gravado como backup, enquanto o outro deveria ir para as transmissões ao vivo na televisão. Porém, o sinal SSTV era incompatível com as televisões da época, tendo que ser convertido em NTSC. Porém, isso foi feito de uma maneira extremamente primitiva. Tipo, os caras pegavam o sinal, projetavam numa sala e gravavam essa projeção com uma câmera compatível com o NTSC, cara, tipo, uma coisa completamente patética. Alguns anos depois, com a preservação das filmagens originais das outras missões Apollo, a NASA finalmente foi atrás das filmagens originais da Apollo 11. No entanto, nada nunca foi encontrado. Segundo a própria NASA, as fitas provavelmente elas foram reutilizadas com as filmagens originais sendo completamente perdidas. Isso tudo alimentou algumas teorias de que a NASA teria convenientemente perdido as fitas de uma possível grande armação e de que o homem nunca teria ido à Lua. O que temos hoje é a conversão primitiva feita para a televisão, perder as filmagens originais em alta qualidade e tem apenas as filmagens convertidas de uma maneira rudimentar. Falando em jogos cancelados da Nintendo, eu não posso deixar de citar aí um caso do periférico fracassado do Nintendo 64, chamado de Nintendo 64DD. Não querendo ceder e começar a usar CDs como seus concorrentes na época, a empresa do Mario decidiu lançar essa extensão que aceitava então jogos em disquetes. O problema foi a demora, já que ele foi lançado apenas em 1999, quando a vida útil do console estava já se encerrando, causando então um fracasso retumbante. Alguns desses games então que foram cancelados e queriam chegar pela plataforma são Diablo, Mario Paint 64, Mother 3, Syncopter 64, Super Mario RPG 2 e vários jogos da série Mario Artist. No verão de 1995, a Nintendo lançava o que, para a época, era algo extremamente revolucionário no mercado mundial dos videogames e na tecnologia em geral. Bom, pelo menos parecia, né? O Virtual Boy trazia algumas inovações jamais antes vistas, rodando então jogos em 3D e sendo considerado um portátil pela empresa, além de parecer o que hoje nós conhecemos como óculos de realidade virtual. Apesar disso, após o seu lançamento, o console provou-se ser uma bomba, vendendo aí menos de 1 milhão de unidades em seu primeiro ano, o que é considerado extremamente desastroso para um console mainstream. Vários problemas o levaram a ser descontinuado, como o preço, o fato de precisar de uma mesa, apesar de ser vendido como um portátil, e o principal deles, o videogame causava problemas de saúde nos seus usuários. O fato de ter que jogar com a cara enfiada em telas de baixa resolução e com cores limitadas apenas ao vermelho e o preto causava então dores nos olhos dos seus usuários, e lendas urbanas ainda afirmavam que o mesmo causava problemas cerebrais permanentes. Sendo descontinuado pouco mais de um ano após o seu lançamento, a vida curta do console da Big N provocou uma avalanche de jogos que foram cancelados, muitos deles quase estando totalmente prontos. Alguns acabaram sendo encontrados, mas outros não. Entre os jogos perdidos nós temos Donkey Kong Country 2, GoldenEye 007, Virtual Boy Mario Bros, Street Fighter 2, que não foi confirmado, Virtual Boy Mario Land e Virtual Boy Mario Kart, que também não foi confirmado. Além disso, existem vários e vários outros jogos, tem uma wiki inteira sobre o assunto se vocês quiserem procurar. Tinha uma época aqui no YouTube onde a maioria dos vídeos da internet, de mistérios e etc., eles terminavam com um susto. Vocês devem se lembrar disso.
Ok, existe uma chance real de tu ter caído aqui nesse vídeo sem saber nada a respeito, então vamos começar explicando do que seria esse tal vídeo. No dia 15 de agosto de 2008 foi postado no canal Lotus Man 17 um vídeo chamado Super Mario 64 Big Star Secret, sendo então um suposto tutorial do jogo Super Mario 64. O vídeo teria a premissa então de ensinar os jogadores de Super Mario 64 como eles poderiam desbloquear o personagem Luigi, que é então uma lenda urbana muito antiga do jogo de que tu pode desbloquear o Luigi para controlar, mas a verdade é que não é bem assim não. O problema é que não era bem um tutorial, né? Não era tutorial coisa nenhuma na verdade. E no fim do vídeo aparecia aquele jump scare famoso do comercial da Keyfi, sabe? Aquele do carrinho. Vocês provavelmente já caíram nesse vídeo aí. O vídeo fez um sucesso absurdo para a época, né? Chegando então a incríveis 600 mil visualizações. Mas isso também trouxe um hate absurdo para o usuário. Chegamos então a 2012, onde o vídeo apenas desapareceu para todo sempre do nada, e deixando então muitas pessoas tristes com esse sumiço. Mas ok, como era o tal vídeo? Vai que tu já tenha visto ele, não é mesmo? O vídeo ele tinha uma qualidade lamentável. Ele era uma filmagem de uma tela de um computador feita com celular de flip, bem antigo, né? E posteriormente ele foi editado no Windows Movie Maker. Antes do tutorial começar, aparecia uma série de textos, né? Aquele slideshow, explicando como que se fazia então para liberar a Luigi no Super Mario 64. O jogo em si era modificado usando o editor de fases Toadstool 64 para mudar então algumas coisas, assim como a skin do Mario, que diferente do original ele estava usando uma roupa azul e preta. A música que tocava ao fundo do vídeo é alvo de muitas controvérsias e discussões, pois muitas pessoas afirmam que ouviram a famosa 009 Sound System, o famoso hino do YouTube. Porém, provavelmente isso não é verdade, já que em seu último período de vida o vídeo ele acabou sendo multado, mas por direitos autorais. Mas é difícil afirmar isso, já que outros afirmam que a música usada de fundo era Database, de Alexander Pierce, ou então Bring Me to Life, de Evanescence. Lotus Man 17 afirmou uma época que tinha recebido ali um e-mail com uma proposta de $40 para que ele botasse uma outra música de fundo, e lógico, ele prontamente aceitou isso. Enfim, o tutorial seguia então algumas fases editadas por Lotus Man 17, até que terminava com o jumpscare do zumbi que tinha no comercial da Keyfi. Após se notar que o vídeo estava indisponível e que as buscas começaram, o pessoal então conseguiu entrar em contato com Lotus Man 17. Segundo Lotus, ele possivelmente deletou o vídeo sem querer, o que muitos então começaram a desconfiar, já que, cara, não é tão simples assim para te deletar um vídeo sem querer do YouTube. Porém, conforme encontrado em uma página do Facebook, Lotus estava sofrendo de um hate absurdo, chegou a receber ameaças de morte. Motivo esse que fez ele inicialmente só tirar os comentários, mas isso aparentemente não resolveu a situação, e obrigou o Lotus a remover o vídeo para ter um pouco de paz, já que, segundo ele, o vídeo tinha sido feito em um momento de puro tédio, ele não tinha então maldade no coração. Isso estava a fim de dar uma zoada, né? É impossível de saber que um vídeo simplesmente vai pegar muitas visualizações, tipo, sem tu querer que isso aconteça. O vídeo ele ainda existe graças a um react, onde uma criança se assusta com jumpscare, mas o vídeo está em uma qualidade, tipo, mano, parece que foi filmado com uma batata. E tipo, o vídeo do Super Mario, então ele tá meio longe, mas dá pra ter uma ideia. A maior parte das respostas que nós temos hoje é graças ao esforço do youtuber gringo Mahvl, M-A-H-V-L, sei lá como é que se fala isso, junto então de um servidor no Discord. Eles que encontraram o tal react e que conseguiram então entrar em contato com o próprio Lotus Man 17, onde fizeram então diversas perguntas. Uma delas confirmou que a música de fundo era Whispers in the Dark, de Skylet. Foi lá também que descobriram que o vídeo havia sido deletado por completo, já que Lotus só queria um pouco de paz e não podia lidar com ameaças de morte chegando para ele do nada. Ou seja, Lotus Man 17 não tinha nenhum tipo de backup nem nada, além de tirar as chances de que ele teria então só privado o vídeo ou posto como não listado, mas francamente para ele naquela época pouco importava, ele só queria um pouco de paz. Infelizmente eu preciso jogar um balde de água fria em todos aqueles que ainda acham que o vídeo poderá ser encontrado algum dia, já que isso é bem pouco provável. Sendo bem sincero, as chances são bem baixas. Pense que não tem muitos motivos do porquê alguém baixaria esse vídeo naquela época, ainda mais se grande parte das pessoas que o viram foi um momento de pura raiva, tipo, tu vê o vídeo
algum amigo vai lá e te mostra o vídeo, tu toma um susto, por que tu vai baixar aquele vídeo, entendeu? A única chance, talvez, de vermos esse vídeo será se alguém repostou ele em algum lugar, e isso até que faz um pouco de sentido, já que era muito comum que blogs e fóruns divulgassem coisas nesse naipe aí, né, de sustinho, etc. Porém, na maioria das vezes ele apenas jogava uns links, né, e aí tu entrava no vídeo, e hoje em dia esses links não levariam a nada, já que o vídeo foi excluído, né, então, mano, não. Mas o vídeo de um react do Screamer foi encontrado no submundo do YouTube depois de um tempo de pesquisa. Pode ser então que existam mais como ele por aí, no limbo da plataforma, talvez uma qualidade muito melhor do que a que nós temos hoje em dia, e só esperando que um dia ele seja encontrado. E claro, nós temos então algumas recriações que tentam emular a experiência passada naquele vídeo de uma era bem antiga do YouTube. Pra falar bem a verdade, tem muitos vídeos daquela época que, cara, eu nunca mais achei, né? Tipo, eu tenho uma experiência própria. Eu lembro de uma vez de assistir um vídeo que era, tipo, mensagem subliminar no logo da Fanta, tá ligado? E tu prestava atenção no vídeo, mano, tinha um puta de um susto no final. Eu já cheguei a procurar depois desse vídeo, eu nunca mais encontrei. Tem um outro vídeo que se chama Mensagem Subliminar, eu achei que fosse ele, mas não tem nenhum tipo de susto no final. Então, possivelmente esse vídeo eu nunca mais vou encontrar, sei lá, o pessoal deleta o canal ou dá algum tipo de strike no vídeo e já era. Esse tipo de coisa acontece, ainda mais quando era muito antigamente, as pessoas não tinham uma pretensão assim de fazer um vídeo e caraca, ele vai bombar muito. Então não se preocupavam em fazer nenhum tipo de backup ou qualquer outro tipo de coisa. Diferente deste canal aqui, né? Já que eu sempre deixo os vídeos brutos e editados sempre em um outro canal. Mas os vídeos estão como privado, não adianta procurar que vocês não vão achar.